Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo para você essa medicina, suas curiosidades, conhecimentos profissionais que vêm aqui enriquecer com toda a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua árdua missão de fazer a sua tarefa, um hino sagrado em defesa da saúde. Nós estamos aqui hoje com Sabrina Lima, presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla de Alagoas. Um exemplo a ser seguido, porque já é a segunda vez que ela vem aqui no nosso programa e antes de apresentá-la, tá certo? Essa pessoa ímpar, essa pessoa de uma personalidade forte, de um amor que supera a muitas outras modalidades de amor, tá certo? Então, antes disso, a gente vai pedir aqui o nosso patrocinador Ultraplast. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. E a higienização e a qualidade de produtos para a sua casa. Isso também é saúde. Seja bem-vinda, Sabrina Lima. Só retificando, não foram 2 vezes que você esteve aqui, mas essa é a terceira vez, não é? Quer dizer, já esteve 2 vezes, essa é a terceira vez. Seja bem-vindo ao programa, o programa é seu. Obrigada, doutor Dilon, mais uma vez aqui, com muita alegria, pela terceira vez. Verdade. Uma vez eu tive o prazer de estar aqui com a Vanessa Nobre, advogada na área de saúde. Outra vez Vanessa. Estive aqui falando do Agosto Laranja, o mês que nós estamos agora, que é um mês de conscientização da esclerose múltipla. E mais uma vez o senhor abrindo sua casa para a PEMAL, para os portadores de doenças raras e para a gente discutir um pouquinho sobre o tema. Mas como meus telespectadores são, assim, curiosos, né? Eles querem saber sempre sobre você. Há poucos nós falávamos, assim, que redes sociais não é um bom caminho. Mas a gente... É através desse caminho que a gente mostra muitas coisas boas nossas, né? As coisas que não interessam, a gente não mostra também, né? Porque todo mundo tem um pouquinho de bom, um pouquinho de ruim e etc e tal. Mas, Sabrina, como o seu envolvimento com essa história tão bonita, né? Triste de um lado, mas bonita por outro, porque é exatamente em cima desse patamar que o amor ele aparece e aflora de uma forma extraordinária. Como o senhor disse, essa história que já vem comigo há quase 15 anos. Para aqueles que não sabem, eu sou portadora de uma doença rara, né? Eu fui premiada em ter esclerose múltipla e ter também neuromielite óptica, né? É uma coisa raríssima de acontecer, né? Os médicos nem entendem o porquê que aconteceu isso comigo, mas eu agradeço que tenha acontecido, né? Precisei ficar muito tempo fora do meu estado para poder entender, para poder ter diagnóstico, mas isso foi há muito tempo atrás, há quase 15 anos. Então, foi um caminho árduo para percorrer, foram 6 anos tentando diagnóstico, foi com muita dificuldade. Aqui no Nordeste, acho que fui em uns 3 estados, os melhores hospitais. Felizmente, eu tive como ter sido proporcionado para tentar isso. Fui também para o Sudeste e, felizmente, apareceu um anjo na minha vida, Dr. Fernando Gameleira, que me mandou para Ribeirão Preto, para a USP. E lá eu fiquei por meses no Centro de Neurologia. E lá, para surpresa de todos, eu não tinha uma patologia. Eu tinha 2 patologias esmelinizantes, coisa raríssima,
um raio que caiu no mesmo lugar 2 vezes, e tem alguma outra patologia neurológica que não tem nomenclatura, né? Que é o que faz o diferencial da minha patologia. E quando eu me vi nessa situação, eu tinha 2 situações, doutor Dilon. Ou me entregar à patologia, que eu não gosto de dizer que eu tenho uma doença, eu acho que a doença está mais aqui do que ir na alma, não no corpo. Ou eu aprendi a conviver com as minhas patologias, ou eu ia me deixar com que ela engolisse a minha vida. E assim eu fui entender sobre o que eu tinha. Eu acho que a primeira coisa é a informação, você entender sobre o que está na sua vida. Eu fui entender o que era esclerose múltipla, eu fui entender o que é uma doença desmelinizante, fui entender um pouco mais sobre quais eram os meus direitos, os meus deveres, porque paciente também tem dever, né? E fui estudar um pouco sobre direito de saúde, sobre políticas públicas na área da saúde, terceiro setor, e acabei me apaixonando, né? E estou como presidente da associação aqui de esclerose múltipla e de doenças neurológicas raras há quase 10 anos. Você falou algo que eu espero que muita gente aprenda, né? Esse agradecimento pela dor. A gente aprende, a dor ela tem um efeito pedagógico, ela tem um efeito espiritual, educativo. Aprendemos mais com aquilo que passamos por momentos difíceis, né? Às vezes, até na formação de um curso, você aprende mais com aquelas questões que você errou. Sim. Né? O professor fez, eita, eu errei uma. Até esquece as 3 que acertou, mas aquela que errou, você aprende. E, em segundo lugar, também é você fazer disso um instrumento de amor, né? Levando as outras pessoas. Só que você vai nos ensinar aqui quais foram as principais fontes, onde você foi buscar conhecimento acerca dessas patologias. Então, aqui em Alagoas, na época em que eu comecei a adoecer, eu procurei ajuda pela falta de informação dos especialistas errados, tentando fazer medicamento sem nenhum tipo de orientação. Eu ia só atrás da questão sintomática, mas o que mais me doía na época, doutora Dilon, era que ninguém acreditava em mim, né? Essa parte psicológica para mim foi bem difícil, porque eu afirmava que meu corpo não estava normal, que eu tinha alguma coisa diferente, que eu não estava no meu estado corriqueiro, e as pessoas não acreditavam porque não aparecia em exame, né? A nossa ressonância na época não era uma ressonância de ponta, né? As imagens não eram tão fáceis de entender, a parte clínica também, nós não tínhamos tantos especialistas no estado. E quando eu consegui meu diagnóstico, eu procurei a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla e de Neuromielite. E lá eu comecei a me aprofundar em entender como é que as pessoas conviviam com a patologia que não tem cura, que tem tratamento, mas que se você não aproveitar uma janela diagnóstica, você fica totalmente sequelado, que já era o meu caso. Eu já estava cadeirante, sem enxergar, com déficit na fala, com déficit motor, paralisia todo do lado esquerdo. E era assim que eu me encontrava quando eu cheguei à Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. E o que é que faz uma pessoa ter? É um raio que cai mesmo? A questão genética? Não se tem motivo, doutor Dilon, não só comigo, mas nenhum paciente portador de doença desmelizante tem algum gatilho corriqueiro. Pode ser uma infecção, pode ser uma depressão, pode ser uma gripe, algo viral, não se sabe o porquê ainda, infelizmente, mas ela acontece, né? Existem alguns estudos de irmãos gêmeos que também têm esclerose múltipla, ou pessoas na mesma família que tenham esclerose múltipla, que no estado mesmo nós temos uma família com 2 pacientes com esclerose na mesma casa, mas como eu disse, é um raio caindo 2 vezes no mesmo lugar. E quando eu comecei a entender o que era essa patologia, o que era uma doença desmelinizante, eu fui entender o porquê que o nosso estado ainda estava tão atrasado
com a questão de atendimento médico, política pública, especialização. E era simplesmente falta de vontade. Mas, inicialmente, a gente vai chegar nesse momento para saber de políticas públicas. Mas vamos falar um pouquinho da sintomatologia, Sim. né? O primeiro sintoma, muitas vezes era confundido com qualquer outra comorbidade, com qualquer outra patologia. Eu acredito, tenho absoluta certeza de que no atendimento básico é confundida, né, a patologia com muitas viroses, e é exatamente isso que você mais encontrou, né? Isso, exatamente. É literalmente isso, Dr. Odilon. A gente pode ter apenas um formigamento, uma visão dupla, uma vista embaçada, um problema urinário, uma infecção urinária recorrente, mas você nunca tem um sintoma específico. Você tem alguns sintomas sutis. Se for a esclerose múltipla recorrente, remitente, você vai ter aquele sintoma, ela vai aparecer, depois de alguns dias você vai melhorar. Se for você conseguir um atendimento rápido, você vai fazer uma pulsoterapia, você vai ficar bem. Mas o problema que nós passávamos e que ainda a gente passa hoje é essa questão da falta de conhecimento da patologia. Então, muitos pacientes chegam na urgência e emergência hoje com sintomas em surto e os médicos não reconhecem pela falta de conhecimento da patologia. Então, você pode ter um formigamento no braço, persistente, você pode estar com a sua vista embaçada, como se você estivesse num box, um banheiro com o chuveiro ligado. Você pode estar com uma infecção urinária e você simplesmente é mandado para casa sem imaginar que você tenha uma doença neurodegenerativa e sem cura. Em princípio, são realizados muitos exames e que existe esse falso negativo. Dá negativo em tudo que é exame, mas que a patologia permanece. Né? Essa é a importância da gente sensibilizar os profissionais da saúde, de entender um pouco da questão sintomática desses pacientes, mas principalmente também a questão psicológica. Escute o paciente, acredite no que ele está falando. Se ele está reclamando insistentemente de um sintoma, de um formigamento que não passa, a gente tem que ter aquele alertazinho, né? Porque eu sofri o que eu sofri, eu cheguei a ficar cadeirante porque não fui escutada. Simplesmente as pessoas não entenderam e não acreditaram naquilo que eu estava falando, porque a imagem não mostrava. Então eu cheguei ao ponto de achar que eu estava ficando maluca. Mas será possível que todo mundo fala não e eu falo sim? Até onde isso vai? E foi a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla que me ajudou, porque quando eu pesquisava os meus sintomas, aparecia o nome da patologia e eu falava, eu tenho isso. E os médicos diziam, não, você não tem, mas eu tinha. Então, a informação que me levou a realmente entender e bater o pé e falar, não, eu tenho e eu preciso encontrar uma forma de provar isso. Isso acontece comigo, doutor Odilon, aconteceu comigo, mas acontece com a maioria dos pacientes, dos portadores de doença desmielinizante ainda. Infelizmente, a maioria dos pacientes não conseguem diagnóstico rápido. A gente tem uma perspectiva de demora de 1 ano e meio a 2 para o paciente conseguir esse diagnóstico. O seu nos demorou dias de quanto hoje, tempo? Eu demorei quase 7 anos. Foram quase 7 anos ficando sequelada e sem diagnóstico. E eu acho que tem uma imagem aí de é o quadro clínico, mais ou menos. Vê se você consegue botar uma foto de alguém com os braços abertos. Não chegou? Não chegou. Tudo bem. Mas esses sintomas iniciais, eles vão desde membros, né? A fala, a visão, a audição também, sente? Não, a audição a gente vê muito pouco. É mais questão dos membros inferiores, a marcha, né? A pessoa começa a ter comprometimento na marcha. Membros superiores também, a gente começa a perder a sensibilidade do tato, a força, a questão da fala, você fica com problema para deglutir, você fica com problema na fala, você fica com problema também na parte digestiva, você geralmente faz, como a sua imunidade baixa, geralmente os pacientes
de esclerose ficam muito imunossuprimidos, então infecções recorrentes, urinárias, e a parte da visão a maioria tem. E a fadiga crônica, que é importantíssima a gente falar nisso. Todo paciente de esclerose múltipla ou de neuromielite, ele vai ter uma fadiga crônica, uma fadiga que não passa. Não é um cansaço normal. É como se você estivesse com febre, com uma gripe muito forte o tempo inteiro. Pode até sofrer bullying, alguém dizendo, você é preguiçoso, muito, você é preguiçoso. Isso acontece muito. Levanta daí. Né? Muito, as pessoas não compreendem. Eu até postei nas minhas redes sociais, falando há uns dias atrás sobre isso, sobre a deficiência invisível. As pessoas não entendem o que é essa deficiência invisível. Por exemplo, eu tenho deficiência ocular, eu tenho essa fadiga crônica, é uma deficiência invisível, mas as pessoas não veem, mas isso me limita, me deixa debilitada. E é difícil da pessoa que não está passando na pele entender o que é isso, né? Sim. É complicado você explicar um sintoma que você nunca conheceu, que você nunca sentiu. Se eu falar para o senhor, o senhor sabe o que é dor? O senhor sabe o que é dor se tomar um beliscão. Mas se eu lhe falar, o senhor já sentiu uma fadiga crônica? É muito subjetivo, né? É muito subjetivo. E isso é a maior reclamação. Acho que 90% dos portadores, dos pacientes, quando chega com essa queixa ao médico, quando ele chega na urgência, emergência ou no neuro, já tenha sido encaminhado, primeira coisa que ele vai falar, eu estou me sentindo fadigado, estafado, não tenho força para nada. Pode ter certeza que isso é um sintoma clássico de esclerose múltipla. E você acha assim, bom, você procurou um centro especializado, feitos os exames, o diagnóstico foi mais clínico ou através de exame complementar? Foi uma ressonância mais... com melhores instrumentos? Sim. Ou com melhor qualidade de imagem que levou ao diagnóstico? E se depois desse diagnóstico, o seu psicológico, essa vontade de vencer, lhe ofereceu forças e contribuiu também para essa sua melhora? Lá na USP Ribeirão, né? Acredito que o senhor conheça isso, claro que conhece. Que professora Carmen. Isso. Você conheceu a professora Carmen? Foi ela que me diagnosticou. Sério? Foi. Eu já dormi. Uma vez eu fui lá para um congresso, ela não deixou que eu dormisse no hotel e me levou para casa dela. É uma mulher incrível, né? Com minha cachorrinha aqui. Pois foi ela e mais dois médicos. Lá eles ficam uma equipe, né? Quando chegam esses casos mais diferenciados, eles fazem a junta médica com os estudantes e a doutora Carmen ficou à frente do meu diagnóstico. E ela foi um anjo na minha vida, junto com o doutor Gameleira, que me mandou para lá e me colocou na mão dela, né? Eu tive a sorte de cair na mão dela, porque a minha situação estava tão crônica que chamou a atenção dentro da USP. Então, depois que ela conseguiu esse diagnóstico, também pela questão dos aparelhos a serem mais modernos, a expertise dos profissionais que estavam lá, que lidam corriqueiramente com casos clínicos difíceis para diagnóstico. Então, isso fez toda a diferença. Lá, que não existia em Maceió na época, tinha um neurooftalmo, que eu nunca tinha ouvido nem falar na época. Fui saber que existia essa especialização na USP, né? Então, foi um conjunto médico que fez esse diagnóstico e, como o senhor disse para mim, foi a melhor coisa do mundo. Se tivessem dito que eu tinha CA, se tivessem dito que eu tinha qualquer outra coisa, eu estava feliz. Eu só queria um diagnóstico. Era só isso que eu queria. Eu queria saber que eu tinha alguma coisa. Eu queria entender que eu não estava ficando maluca. Então, quando o diagnóstico veio, não foi desesperador, foi um alívio. Eu falei, é com isso que eu vou lidar? Então, a partir de agora, vamos conhecer essa amiguinha aí. Estabelecer exatamente, o convívio com ela. Né? E, claro, faz toda a diferença, doutor Odilon. Graças a Deus, hoje em Alagoas, nós temos campos aí de imagem maravilhosos, né? Nós temos uma medicina muito avançada hoje em dia, mas eu não dei essa sorte de pegar essa época. Mas faz toda a diferença, sim, tanto a parte da equipe médica quanto a equipe, a parte de imagem.
Hoje em dia, a gente nem tem tanta importância. Na época eu tive que fazer líquor e tal. Hoje em dia não se precisa mais fazer o líquor. A ressonância é subjetiva, não precisa ter a ressonância, não é mais obrigatório. Antigamente era obrigatório para se ter diagnóstico. Hoje o diagnóstico é mais clínico, né? Se o médico entender na parte clínica que o paciente é portador de alguma doença desmielinizante, ele já pode diagnosticar. Mas sempre ajuda a questão da imagem, é sempre bom. Ainda vou segurar para que a gente possa passar para a questão do tratamento. Então, esse diagnóstico você acha que não é ainda dado precocemente, porque ainda falta um pouquinho de esclarecimento, um pouquinho de amadurecimento dos profissionais da rede básica, né? De saúde. A gente estive em um congresso mês passado, nós ficamos lá 10 dias. Onde foi? Em São Paulo, né? Junto com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Nós fomos todas as associações do Brasil, as principais estavam lá, de norte a sul. Nós fomos em 14 associações, junto com a brasileira, junto com a ANS. A ANS também estava lá, junto conosco, internacional, né? E o capítulo principal foi essa questão da porta de entrada. A falta de conhecimento clínico sobre essas patologias em urgência e emergência. É claro que um clínico ele não tem obrigação de entender absolutamente tudo sobre doença desmielinizante, né? Isso é da especialização do neuro. Mas, infelizmente, os pacientes ficam sequelados pela falta de suspeita diagnóstica. Então, nós estamos organizando todas as associações do Brasil um trabalho, junto às universidades, às faculdades de medicina e com os profissionais de saúde que queiram se especializar para essa expertise sobre o primeiro contato, sobre esse primeiro atendimento, essa suspeita diagnóstica de um portador de esclerose múltipla, de ELA ou de neuromielite. Chegando a esse diagnóstico, quais são os meios terapêuticos que são disponibilizados e até que ponto a rede pública pode dar uma cobertura nesses medicamentos? Por incrível que pareça, o atendimento hoje é todo feito SUS. Todo SUS? Todo SUS. Perfeito. Alguns pacientes recorrem aos planos de saúde para conseguir tratamento médico ou a questão farmacológica, mas eu prefiro que o paciente ele esteja pelo SUS, né? São remédios de alto custo. Quando você tem um diagnóstico, o seu médico vai encaminhar você para o Ministério da Saúde, você vai preencher algumas papeladas e através da farmácia do Estado a gente consegue pegar todo o medicamento para esse paciente, que são de altíssimo custo, né? Remédios de 30, 40, 50 mil reais. Então, nem se vende em farmácia, a gente tem que ir via Ministério. Tem paciente que prefere ir pelo plano de saúde, mas eu fico naquela situação, se porventura na sua vida amanhã você não tiver mais esse plano de saúde, vai ficar pior para você ir para o Ministério da Saúde para pegar seu medicamento, né? Então, eu tenho meu plano de saúde, mas eu recebo meu medicamento através do Ministério da Saúde, através da Secretaria de Saúde. É necessário judicializar? Dificilmente. Algumas drogas novas que estão sendo usadas hoje em dia, que dão menos sequela para o paciente, a gente costuma judicializar. É porque existe uma portaria, doutor Odilon, infelizmente ainda, que é uma coisa muito arcaica, que esse medicamento, o médico ele é obrigado a cumprir as diretrizes de tratamento, ou seja, primeiro tem que ter aquele remédio de entrada, aí segunda geração, terceira geração, quarta geração, e às vezes o paciente está já com muita lesão e ele precisa do remédio de quarta geração. Aí precisa da judicialização para comprovar que ele só vai perder tempo com o uso daquele medicamento mais fraquinho, que já não vira placebo para aquele paciente. Então, geralmente é essa forma que os pacientes entram para judicializar. Mas é muito tranquilo hoje em dia para você conseguir essa questão do medicamento. O que é mais difícil é a ressonância magnética, por incrível que pareça, né? Lá no congresso eu fiquei abismada, um colega da gente falou que em Brasília não tem ressonância pelo SUS. Sério? Sério. A mesma reação. Lá do povo, né? A mesma reação que o senhor teve, todos tivemos. É impossível. Brasília não tem ressonância magnética, mas isso é um fato. Brasília não tem. Nós, graças a Deus, aqui com dificuldade ainda temos.
né? Mas o importante hoje em dia não é tanto mais a ressonância, mas sim um bom médico neurologista que tem especialização em desmielinizante para fechar o diagnóstico. É feita alguma punção de líquido? Fazia-se antes. Hoje em dia também não tem mais essa necessidade. Se o médico achar necessário, se faz, mas não é mais obrigatório, não está mais nas diretrizes do Ministério. Talvez estiver pensando em uma outra patologia para um diagnóstico diferencial, né? Geralmente se faz para fechar a neuromielite, né? Sim. A aquaporina 4 que precisa para fechar a neuromielite. Paciente que não tem aquaporina, ele tem esclerose, não tem neuromielite. Perfeito. Veja o nosso repórter de rua aí, por favor. Atenção, Gerson Cababon da Viçosa, conterrâneo velho. Eu inicialmente gostaria de parabenizá-lo pela sua audiência, que dia a dia, progressivamente vem aumentando com informações e com entrevistas desta natureza. Hoje nós temos aí o esclarecimento do que é esclerose múltipla. E antes de eu fazer essa gravação, eu desci até aqui a praia de Jatiuca e perguntei aproximadamente a 10 pessoas se eles conheciam a doença esclerose múltipla. A resposta foi negativa em todas elas. O que me admira é que uma doença que compromete o paciente durante a sua vida mais produtiva, entre 20 e 40 anos, podendo chegar até a inércia total. Eu parabenizo a sua entrevistada por esclarecer esses determinados pontos. E como a doença é sabida que não tem cura, eu perguntaria, já que sendo um problema autoimune, se a infusão de células-tronco tem, vamos dizer, melhora ou cura esta doença. Muito obrigado, Gerson, muito obrigado à sua entrevistada e que Deus proteja a nós todos. Beijo no coração. Quântico aí, com beijos e flores. Maravilha, esse padre merece todos os portais, né? Por sua afinidade. Acho que foi a sobrinha dele que esteve aqui, né? A sobrinha neta, eu vi a entrevista. Maravilha. Células-tronco, tem algumas experiências? Tem acompanhado alguma coisa desse sentido? Alguns pacientes, mais de neuromielite do que de esclerose, fazem uso, doutor Gerson, mas não é uma coisa tão efetiva. Eu fui uma que tive a oportunidade de ser sugerido fazer, né? Pela situação que eu já estava, mas acabei que com os tratamentos farmacológicos consegui melhorar. E o que fez muita diferença para mim, por incrível que pareça, não foi o transplante de célula-tronco, mas a plasmaférese. Para mim foi um santo remédio, né? É o que me sustenta hoje em dia fisicamente. Mas nós temos alguns casos, como por exemplo, conhecido como o da Cláudia Rodrigues, olha que aí, fez. Botou agora. A Cláudia Rodrigues fez, aquela atriz. Sintomatologia, hein? E ela não melhorou. Ela teve uma pequena melhora durante um tempo, mas continua bem debilitada, né? Só um pouquinho. A acuidade visual, né? Isso. Vertigens, nistagmo, dormência e formigamento, que você falou bem, incontinência e retenção urinária, e aquela fraqueza, né? Isso. E desequilíbrio para andar. A questão da bexiga, a famosa bexiga neurogênica, né? Também, né? Muito. Opa! Mais por retenção urinária do que por incontinência. Porque você perde a força da musculatura, né? A gente perde a sensação de ter urina na bexiga. Então, a famosa bexiga neurogênica comete muitos os pacientes. Muitos. Isso é um bom caminho para um diagnóstico também clínico, né?
Também. São essas coisas sutis que vão aparecendo no paciente, mas é um balaio de gato, como a gente diz, que você nunca tem um sintoma único. Você vai ter vários sintomas, mas que quando junta todos eles, você tem uma vida bem complicadinha se você não estiver bem acompanhado. O professor Pádua também falou das questões da informação, né? As pessoas são desinformadas com relação a isso. E aí você fala, muitas vezes vai para o médico não fez o diagnóstico, também o paciente não sabe dizer nem o que tem, porque um não diz tudo que tem, o outro não explora para ver se chega a esse diagnóstico e fica assim demorado o diagnóstico. Pois esse é o grande essa desinformação dilema da gente, né? Por isso desse trabalho que a gente vai fazer com as universidades e com os centros médicos, para que a gente tenha essa expertise. Existe uma janela diagnóstica de 180 dias para o paciente. A partir da suspeita diagnóstica, nós temos 180 dias para começar a parte farmacológica, senão esse paciente pode ficar sequelado. E, infelizmente, isso não ocorre hoje pela falta de conhecimento. Por incrível que pareça, na universidade, o aluno hoje de medicina, ele tem uma aula sobre esclerose múltipla durante todo o curso. E alguns, se foi no dia que esse aluno tem outra atividade e não vai para a aula, exatamente, não vai ter aula nenhuma. Né? Então, é muito pouca informação, não só para a população em geral, mas para os profissionais da saúde. Infelizmente, por ser uma doença rara, que não está tão rara hoje em dia, por conta de depressão, as pessoas estão, infelizmente, se descobrindo com esclerose por conta de problemas psicológicos, essas doenças mentais hoje. Então, a gente tem essa dificuldade, essa problemática a partir da base, da porta de entrada, nas faculdades, e é isso que a gente está tentando modificar. Isso, sobre o evento, né? Vamos falar sobre esse evento. Pode colocar já algumas imagens. Nós vamos ter... É a primeira vez que acontece a esse nível? A esse nível, sim. Estou super orgulhosa. Doutora Vanessa Nobre, minha amiga, nota 10. Né? Fernando Gameleira, Ana Larissa, Tenildo também, Lopes. Recheado. Está recheado, viu? Tá bem recheado. Muito bem, olha aí mais uma vez Fernando Gameleira. Ver se tem mais outras imagens. Samira Mello. A Samira é... Neurologista. Perfeito, verdade. E a Sabrina, essa que vos fala. Exatamente. A temática, qual o seu tema? Eu vou falar da patologia na visão do paciente, a esclerose múltipla na visão do paciente. Sei. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre... Ninguém melhor do que você, né? Falar um pouquinho sobre a patologia de forma na visão do paciente e um pouquinho sobre as políticas públicas aqui no nosso estado, o que é que está acontecendo para os cuidados desse paciente aqui hoje. Sobre a visão do paciente, a gente já falou dessa angústia, dessa busca incessante do diagnóstico. E com relação às políticas públicas, que hoje é o seu campo de trabalho, né? Isso, é onde eu vivo, durmo e acordo, falando sobre advocacy, sobre política pública, defendendo os direitos, falando sobre os deveres dos pacientes, sempre me especializando, sempre que posso, estou fora do estado, aprendendo mais sobre o terceiro setor, que é tão importante. As pessoas não imaginam o quanto a gente absorve do Estado, da obrigação do Estado dentro das associações. O quanto os pacientes não procuram para ser atendido, para conseguir médico, atendimento multidisciplinar, a parte emocional. Então, o terceiro setor, as associações fazem esse trabalho. E as pessoas não imaginam a carga que nós temos com esses pacientes. Muitas vezes o Estado nem se dá conta da caminhada e dos cuidados desse paciente. A maioria das vezes, quem faz o acompanhamento médico, clínico, multidisciplinar e psicológico desse paciente somos nós, o terceiro setor. De que sobrevive a associação? Então, hoje nós sobrevivemos de ajuda, né? O Estado nos ajudava antigamente, mas infelizmente esse ano foi cortada a nossa renda. Nós não sabemos ainda por quê, a gente está debatendo e implorando ao Estado que volte a subsidiar a associação, né? O nosso médico era fornecido através do Estado. Infelizmente, nós estamos
sem essa ajuda hoje em dia, mas o médico continua atendendo os pacientes, nós continuamos dando jeito para esse paciente não ficar. O médico é subsidiado a consulta pelo Estado? Pelo Estado, pelo Estado. Cortaram isso também, não? Cortaram isso. Sério? Infelizmente, né? Nosso paciente, até ano passado, ele tinha atendimento semanal com o neurologista, sem pagar nada, a parte multidisciplinar também. Mas, infelizmente, hoje nós tivemos que fazer um acordo com o médico que atende, Dr. Matheus Pires, a associação, para que esses pacientes não fiquem sem atendimento. Então, hoje é a minha briga gigantesca com o Estado aqui de Alagoas, para que esses pacientes voltem a ser atendidos, né? Infelizmente, são pacientes que não têm cura, que precisam de atendimento corriqueiro, mensal, por conta dos medicamentos que eles precisam estar renovando. Então, não tem como o paciente ficar sem neurologista, né? E como será esse encontro? Será físico, um local ou é só pela internet? A gente ou será híbrido? Com muita alegria que eu falo que nós vamos ter o primeiro congresso aqui alagoano sobre esclerose múltipla e doenças raras no estado. Como vocês viram aí, recheado de profissionais dos melhores gabaritos aqui do estado. Doutor Fernando Gameleira, a Vanessa Nobre, a Alessandra e outros, Ana Larissa, Tenildo, que também é incrível. E a gente vai focar sobre não só a esclerose múltipla, nós vamos focar sobre doenças desmielinizantes, né? Vamos falar principalmente sobre a esclerose múltipla e sobre doenças raras. E serão 2 dias incríveis. O Dr. Gerson está convidadíssimo, espero que ele esteja lá com a gente, imagens, né? E a gente está, gente, no Agosto Laranja, que é um mês de comemoração e conscientização da esclerose múltipla. Então, a gente está em parceria com a UNIT abraçou essa causa, abraçou o tema. Então, os alunos de medicina da UNIT estão fazendo um trabalho lindo, existe incrível. Uma liga própria, não? A Liga de Neurologia está à frente, né? O pessoal do 10º ano, 9º e 10º ano, eles estão à frente, junto com a gente do Congresso, o pessoal que já está clinicando, já está lutando dentro dos hospitais, e eles sentiram a importância de entender mais sobre a patologia. O pessoal que está tentando fazer residência da neuro, da UNIT, também se interessou muito pelo tema, pela pauta, querem defender tese. Então, dia 30 e 31 agora de agosto, nós teremos esse congresso em 2 etapas. O horário da tarde será mini curso para as pessoas da área da saúde, então estudantes e já os profissionais já da área de medicina ou da físio, TO, fono, pessoal da área de saúde que quiser participar do curso, nós teremos para os profissionais o valor de R$50 Sim. e para os estudantes R$25 da área de saúde. E as palestras à noite serão gratuitas, abertas ao público lá no auditório 2 da UNIT. E as palestras começarão das 7 da noite até as 10 da noite, com uma paradinha para o coffee break, e vai estar lindo o evento. Está vindo gente do Brasil todo para... Em termos de cursos, já tem alguns confirmados, esses cursos? Já. Nós temos o da Neuro, já está confirmado o curso, né? E nós estamos confirmando o curso da quarta-feira. Já a gente está soltando para vocês o profissional da quarta-feira, mas vai ser incrível. Eu estou muito feliz com a junta médica que nós conseguimos para esse congresso, que está incrível. Vocês que não tiveram oportunidade ainda, está com o doutor Fernando Gameleira, com a doutora Maiara, com o Tenildo Lopes, não percam. As inscrições já estão abertas no Instagram, tá? Primeiro encontro de assuntos multidisciplinares, alagoanos. Você vai lá, tem um Instagramzinho para você fazer sua inscrição. A inscrição é gratuita também, não paga nada. É híbrido o evento, tanto será presencial no auditório 2 da UNIT, quanto será pela internet para as pessoas que estão fora de Alagoas. E estão todos convidadíssimos. Eu também estarei lá palestrando, falando um pouquinho sobre a patologia, sobre a visão do paciente com patologia de esclerose múltipla. E ele vai ser lindo. Eu estou radiante, para dizer o mínimo. Aproveitar assim, até o momento para ver se algumas empresas, né, poderiam até
patrocinar, fazer uma campanha, botava lá nos slides, né? Com certeza. Uma casa de saúde, um hospital, uma instituição de ensino. Estamos mais que abertos. Eu estou a caçada do doutor Rui. Doutor Rui, estamos convidando o senhor para estar lá com a gente, já procurei a equipe dele. E as empresas da área de saúde, hospitais, né? Clínicas que quiserem estar lá com a gente estão mais do que convidados. A gente vai ter lá a Casa do Portador, que vai ser uma oportunidade para as pessoas sentirem em loco os sintomas de um portador de esclerose múltipla. Onde é que funciona a casa? Vai ser lá dentro da UNIT mesmo, antes da gente ir para o auditório. As pessoas que quiserem sentir os sintomas do portador, nós vamos ter aparelhos lá para que você vivencie o que o paciente de esclerose múltipla sente. Então, quando você chegar lá, vai ter o pessoal trabalhando. Não contar tudo não, né? Senão o pessoal Exatamente. E está aberto, tem gente, não é só para o pessoal da área da saúde, desculpe, doutor, para o pessoal também, os portadores que quiserem participar do congresso, está aberto, tá bom? À noite, para os cuidadores, para os familiares. À noite, então, serão abertos, mas só temos 200 vagas por dia. Vagas. E o Instagram? Qual? O Instagram está aí, o pessoal vai colocar para eu não dar nenhum endereçozinho errado. Qual o teu nome? É o primeiro encontro multidisciplinar. Acho que ele encontrou essa lá, imagem né? aí já tem todo. Já tem aí. E vai ser lindo, o congresso lindo. Vai ter gente do Brasil todo aqui. O dono da EMS vai estar aqui, o diretor da EMS, a farmacêutica, pessoal da Roche, pessoal da Merck, vão estar aqui prestigiando o nosso evento, que vai ser incrível. Ajudam também de alguma parte logística? Por incrível que pareça, a gente não pode ter ajuda financeira de farmacêuticas. Certo, por conta de questões jurídicas, ética, né? De ética médica, a gente não pode pegar brinde, essas coisas. Isso, perfeito. Mas nada que as clínicas de Alagoas não possam fazer parte com a gente. E se quiser colocar seu produto lá, seu logo lá, tá convidado. Eu vejo assim, por exemplo, você tem esse caminhar todo, né? Essas viagens que você faz para congresso, né? Há disponibilidade assim dentro da associação, né? Sim, não precisa claro, fazer. claro, sempre. E isso é bom. Implorar porque a política aqui de Alagoas olha um pouquinho para esses pacientes, para esses portadores, né? Mas não consegue se gente. distanciar todo esse seu caminhar, toda a sua dedicação de um olhar espiritual, né? De um dobrar de joelho, dobrar os joelhos. Isso tem acontecido muito. E qual assim a contribuição, o papel, como se você percebe, né, a existência desse ser supremo presente na sua vida, né? Você é mãe, né? Você é casada, mãe. Quantos filhos? 2? Tenho 2 filhos, um fazendo faculdade de medicina, o outro terminando o colégio. E eu participei de um podcast há alguns meses atrás e a pessoa me pediu para resumir em uma palavra o que era a esclerose múltipla na minha vida. E a minha palavra é gratidão. Pois é. Totalmente gratidão. Eu li um livro, que o nome do autor é bem esmiuçado para você pronunciar, e para não pronunciar e errar aqui, é Porque Sofremos, né? Então, mostra muito, né? Até o filho pródigo, aquele que, entre aspas, mata o pai, porque pede a herança, né? Vai para campos longínquos, né? Gasta tudo e se vê obrigado a comer para sobreviver, a comida que era dada aos porcos. Ele lembra do pai e volta. Quer dizer, essa dor, para ele, foi um desmascarar, né, daquele riquinho que tinha tudo e se ver nesse instante de pobreza e também oferecer um novo sorriso como o acolhimento dele na casa do pai. Exatamente. Parece muito clichê a gente dizer, eu me tornei uma pessoa melhor, mas é isso que acontece. Quando a gente enxerga as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, alguma vez o senhor prestou atenção que está bebendo água? Ou que foi ao banheiro para fazer xixi? Ou que está lavando o seu cabelo? Quando a gente fica em cima de uma cama de hospital, a gente presta atenção. Porque a gente perde a oportunidade de ter autonomia. E quando eu recuperei a minha autonomia física, foi tudo para mim. E isso me fez mudar. Isso me fez entender o quanto é necessário
a doação moral, espiritual e de trabalho mesmo, de mão na massa, de mostrar para as pessoas que se eu conseguir, elas também conseguem. Eu digo que a coisa que eu mais tenho vontade na minha vida hoje é de sobreviver de palestra. De poder mostrar para as pessoas que sim, existe continuidade após um diagnóstico difícil, que sim, existe produtividade depois de um diagnóstico complicado. Você não precisa sentir pena de você, e é seu direito, se você estiver sentindo pena, é seu direito. Mas você não precisa acabar com você, com quem você é, com quem você sonhava em ser, por ter um diagnóstico de alguma patologia, por ter uma deficiência física. Nós tivemos um exemplo hoje, encontrei com um amiguinho do meu filho, Harold, deficiente físico, teve paralisia cerebral ao nascer, e está aí competindo, sendo campeão em Paralimpíadas, um orgulho. Né? E eu, com certeza, a minha vida tomou um rumo totalmente diferente quando eu consegui levantar da cama. Quando eu tive a oportunidade de ser diagnosticada e de melhorar. Hoje em dia eu falo para o senhor, eu não consigo me imaginar sem esclerose múltipla. Eu não consigo imaginar a minha vida se eu não estiver em torno da esclerose múltipla. Quando você abraça a cruz, é uma sensação maravilhosa, extraordinária. E não é de forma alguma. Eu desde janeiro de 2000, né, fazendo ambulatório e medicina do trabalho, diante da Covid, né, dos pacientes com Covid, essas coisas todas. E hoje, coincidentemente, atendendo uma paciente, ela disse, a minha vida acabou. Né? Foi dado um diagnóstico, falando com o diagnóstico, eu disse, oh meu Deus, por que você não agradece, menino? Quantas pessoas gostariam de ter o diagnóstico que você tem, porque elas têm uns que são piores. Quantas pessoas gostariam de estar enxergando, estar se alimentando, estar ouvindo, estar andando, e não tem isso, e você tem tudo isso. Infelizmente. Ela começou a chorar, disse, é mesmo. Porque, na verdade, a nossa vida é constituída, né, desse sofrer, da nossa cruz. Né? Aquele que diz que nunca sofreu, que nunca passou por isso, obviamente vive em uma bolha que um dia ela vai estourar, né? Vai aparecer e entrar em contato. Nós estivemos lá com uma enfermeira, filho diagnosticado com 14, 15 anos, com esclerose múltipla, ela é enfermeira de formação, e durante 10 dias ela chorou. Quer dizer, uma pessoa esclarecida, que conhece a patologia, que entende fisiologicamente o que é, mas o desespero bateu por ser no filho. Né? Então a gente conseguiu acalmá-la, fazer ela entender que o filho dela ainda ia ter uma vida produtiva, apesar do diagnóstico, mas é difícil, a gente precisa ter muita força mental, moral, emocional e uma força espiritual muito grande para conseguir vencer. Não é fácil, mas é possível. É verdade. Eu vou deixar aqui você vai deixar aqui algumas considerações, mas antes eu quero fazer um preâmbulo, né, para essas suas palavras que virão agora. Né? Você é casada, tem um esposo, né, tem 2 filhos, onde você é referência para essas pessoas, né? E poderíamos dizer que essas pessoas, elas têm dentro de casa uma estrela, não é uma estrela única, são tantas estrelas que existem, mas é uma estrela muito especial. Esse seu trabalho eu admiro muito, é por isso que eu acredito ser você a pessoa que já é a 3ª vez que vem ao nosso programa. É porque, na verdade, se propõe a isso, não é? Dizer, quando Cristo, nas curas, né, quando comia na casa dos pecadores, ele afirmava peremptoriamente, eu não vim, né, para curar os sãos, né, mas sim os pecadores, os portadores de muitas patologias. Tem aquelas curas de Cristo que eu admiro tanto, né, da forma assim muito simples, né, onde pergunta o que queres que eu te faça, ou a tua fé te curou, ou aquela mulher que tem uma filha doente, que pede um pão, e ele diz, não é bom que o Senhor dê pão da mesa para os cachorrinhos, mas aquela mulher com sabedoria, né, dilui e diz, mas o cachorrinho come as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Essas coisas maravilhosas, né? E assim você tem feito isso no seu dia a dia. Meus parabéns e agradeço muito, muito mesmo pela sua vinda aqui. A gente convida a todos os internautas, a todos aqueles que têm interesse por essa patologia, que façam as suas
inscrições, que compareçam, né? Provavelmente estarei lá, tá? Contribuindo e recebendo também as informações necessárias para um amadurecimento, né, da nossa vida. Então, essas palavras sejam assim para fazer essa referência a você, e deixo que você agora, para os nossos telespectadores, deixe uma mensagem. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, doutor Odilon. Eu acho que não existe a gente fazer saúde aqui no estado de Alagoas sem vir aqui à sua casa. Essa aqui é a Casa da Saúde e referência de Alagoas, né? Para nós que fazemos saúde, que trabalhamos com saúde. É sempre uma honra, um privilégio estar aqui com o senhor. Tanto que toda vez que eu tenho algo importante aqui no estado, eu ligo para o senhor e falo: doutor Odilon, preciso da sua ajuda. E o senhor sempre abre a porta para mim. E por isso que eu tenho o dever de abrir as minhas portas para as outras pessoas, porque vocês abrem as portas para mim, sempre. Então, eu quero agradecer a oportunidade e, mais uma vez, convidar todos vocês, né, que estejam lá no congresso, mesmo que não tenha ninguém com esclerose múltipla ou neuromielite na família, mas entender um pouquinho de o que é uma doença rara, o que é conviver com a patologia, porque isso pode bater na porta de todo mundo, né? Bateu na minha, pode bater na sua, a gente espera que não, mas acontece. E dizer às pessoas que continuem vivendo bem, acreditem que quando a gente tem fé, quando a gente tem força de vontade, a gente pode ter uma vida produtiva e feliz. Maravilha. Sabrina, nosso muito obrigado. Agradecer também vocês, telespectadores, fazendo referência do nosso evento, não é? Eu digo nosso porque todos nos sentimos assim, na obrigação de comparecer a esse evento. As pessoas que se sensibilizam também, que podem ajudar de uma forma ou outra, até um bolinho lá para o coffee break, né? Pode ficar à vontade. Saber que a Vanessa está lá, minha amiga, né? O Sr. Fernando Gameleiro e tantos outros, essa pleiade de profissionais que fazem da sua vida um hino sagrado em defesa da saúde e da medicina e das ciências afins. Exatamente. Muitíssimo obrigado. Agradecer também a Outra Plast por fazer com que esse programa aconteça também. Vou confessar, tá certo? Com certeza o seu Hélito não perde um programa esse aqui. Que bom. Maravilha. Tá certo? Muitíssimo obrigado e fiquem certos que na próxima semana Deus vai conduzir para que tudo possa acontecer e que estejamos presentes mais uma vez com o programa Medicina em Destaque. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.